Hipertrofia das fibras do tipo 1. Por que elas são tão mais difíceis de crescer, de sofrer desse processo maravilhoso de aumento de volume muscular? Por um lado, temos aí Ramon Dino com seus gastroquinêmicos de dinossauro, e por outro, você e eu, Joãozinho e os Zizés, que temos aí essa relação de 90% da panturrilha compostas por fibras do tipo 1 e não crescem de forma alguma. Já o Ramon provavelmente se beneficia de uma maior proporção das fibras do tipo 2. Eu e o Sub-Zero aqui atrás. Esse bracinho tá muito mal, hein? E assim, melhora? Mais ou menos. Fibra do tipo 1 no bíceps e no braço também. Vamos ver aqui hoje sobre isso. Antes da gente começar a falar de fato desse problema, que na verdade é um benefício estrutural, um benefício orgânico do nosso organismo, temos que falar sobre como ocorre a hipertrofia de fato. Bom, então vamos apenas recapitular sobre a tensão mecânica. Sabemos que podemos impor um alto tempo de tensão mecânica no músculo, porém sem coletar grandes benefícios de hipertrofia, pois a hipertrofia se dá muito pela proximidade com a falha. Então, cargas leves, moderadas e pesadas vão exercer efeitos benéficos no que diz respeito à hipertrofia muscular. Tá aí tudo bem? Então a gente tem que garantir o que na nossa série de musculação? Um excelente estímulo e um tempo sob tensão suficiente, que vai se dar geralmente num range de repetições mais limitado, entre 5 e 12, por exemplo. É um range muito bom, que você vai estar ali nas últimas repetições, mais próximas do 5 ou do 12, perdendo velocidade involuntariamente na fase concêntrica, que é a fase que a gente é mais fraco. E a fase excêntrica você controla, utiliza o seu bom senso. Dito isso, todas as fibras experienciam a tensão mecânica da mesma forma? Porque se a gente está chegando à falha, as fibras do tipo 1 não estão, falhando? Então por que elas não crescem iguais às do tipo 2? A mecanotransdução, que é o processo que a gente tem o sinal mecânico sendo transferido para um sinal químico dentro do nosso corpo, ele muda de forma até que significativa de fibras do tipo 1 para fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2, por terem uma maior densidade miofibrilar, serem mais mecanosensíveis, digamos assim, elas experimentam mais desse processo e, por consequência, acabam por crescer mais. Logo, a magnitude do sinal e a capacidade de converter esse sinal em densidade miofibrilar, em aumento de proteínas contráteis, é diferente. Então, por um lado, temos as fibras do tipo 2 com uma maior densidade miofibrilar, e do outro, as fibras do tipo 1 com uma maior densidade mitocondrial, mais associadas ao metabolismo oxidativo aeróbio. Logo, elas também têm uma menor densidade miofibrilar e menor capacidade de contração, tanto é que seus neurônios motores são de baixo limiar. As fibras que fazem esse trabalho aqui, ó, são as do tipo 1, um trabalho fácil de manutenção. E logo, mesmo elas experienciando os mesmos níveis de tensão mecânica que as fibras do tipo 2 experienciam, elas não conseguem converter esse sinal na mesma magnitude. Eu digo isso porque é o seguinte, então podemos ter como conclusão que o principal estímulo para a hipertrofia é a tensão mecânica. Beleza. E essa tensão é plenamente atingida quando a carga aplicada excede a capacidade de produção de força das fibras do tipo 1, independente do número de repetições. Quando uma carga não pode ser sustentada exclusivamente pelas fibras do tipo 1, o organismo é obrigado a recrutar unidades motoras adicionais de maior limiar. Isso significa que as fibras do tipo 1 já atingiram seu limite funcional naquela tarefa. Esse limite, por si só, caracteriza um estímulo mecano-sensorial relevante. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Pois se tem muito como alguma prática especial de trabalho das panturrilhas ou trabalho desse tipo de fibras, fibras do tipo 1, um maior volume, pois as fibras do tipo 1 também carregam como característica principal maior resistência à fadiga. Mas e daí se elas têm maior resistência à fadiga? E daí? E daí? Eu quero saber, por elas terem maior resistência à fadiga, então, você deve exercer um maior estímulo de sobrecarga de fadiga sobre elas, para elas crescerem? Não, não é assim que funciona, pois o indutor da hipertrofia é a tensão mecânica, e essa já está sendo muito bem atingida com o trabalho normal que nós fazemos. Ponto. O que a gente tem que ver, principalmente em músculos como a panturrilha, é a qualidade desse trabalho. Pois é muito comum ver as pessoas simplesmente fazendo esses movimentos aqui, com a panturrilha, fazem 30, 40 repetições,
nem chegam à falha. Experimenta trabalhar de forma cadenciada, como você faz com qualquer outro músculo que você trabalha. Então, uma excêntrica de bom senso, eu gosto de usar esse termo porque não é para você fazer um super slow e também não é para você despencar o peso, mas é para você fazer algo rápido, algo eficiente, o bom senso. Então você não quer despencar o peso ali, que nem um doido, mas também não quer fazer um super slow, porque nenhuma dessas duas coisas vai ter vantagem. E, inclusive, despencar o peso pode aumentar o risco de lesão. Então, uma cadência controlada e concêntrica explosiva. Ponto. Até a perda de velocidade involuntária. Eu, hoje, tenho feito um drop, apenas um drop, por série de panturrilha. Então, eu tô lá fazendo minha carga, bati 10, 12 repetições, drop para metade da carga e faço mais umas 6 até a falha novamente nesse padrão de movimento. Então, como limitação principal para o desenvolvimento de hipertrofia nas fibras do tipo 1, nós temos a sua arquitetura e vias de sinalização que são favorecidas nesse tipo de fibra, que não são a da adição de proteínas contráteis, são a da adição de proteínas mitocondriais. Logo, cria-se um viés maior para a adaptabilidade oxidativa do que expansão. E aqui a gente vai definir que isso não é um problema. Por que isso não é um problema? Pois imagine que as fibras do tipo 1 possam crescer tanto quanto as do tipo 2. Irmão, você consegue entender o quão bizarro o ser humano poderia chegar? Porque, cara, isso é um limitador fisiológico para a gente não passar do limite. Pegou a visão? Então, tarefas de baixo custo poderiam causar estímulo sensorial para crescimento. Não, cara, não dá para ser assim. Imagina você sendo uma bola de carne gigante. Não dá. Não dá. A vida seria insustentável. Insustentável. Com base nisso, a gente pode até encerrar esse vídeo. A falta de crescimento das fibras do tipo 1 é um mecanismo de defesa do corpo. Claro, é uma pena que talvez a sua panturrilha seja composta de 100% de fibras do tipo 1, aí elas não crescem. Tipo daquele influenciador, o cavalo, natural para cavalo, né? Aí é bem triste, aí não tem o que fazer. É bem triste mesmo. Mas, tirando isso, fique feliz. Bom, é isso. Era esse o vídeo sobre por que as fibras do tipo 1 hipertrofiam menos do que as do tipo 2. É uma questão de estrutura e favorecimento de sinalização bioquímica. Então, técnicas avançadas, como maior estímulo, mais repetições, porque elas são mais resistentes à fadiga, tende a não ser tão eficiente quanto apenas um aumento sutil do volume de séries e qualidade do estímulo, como a gente sempre fala aqui no canal. Muito obrigado por assistir.